Então, boa noite a todos, né? Já estamos chegando aqui, os primeiros irmãos com quem nós vamos já dando início a esse momento de oração, enquanto os demais vão entrando a partir desse horário, tá bom? Eu só preciso que vocês me deem um sinal sobre o áudio, tá bom? Eu vou tentar falar hoje sem esse fone que eu tenho usado nas outras vezes. Se vocês me derem um feedback de que fica bom, a gente segue. Senão eu vou precisar introduzir, tá bom? Esse fone. Esperar vocês me darem assim, um sinal de que tá dando certo, né? Então tá. Vamos lá, né? Se prejudicar em alguma coisa, a gente coloca o fone, tá bom? Então vamos rezar, vamos entregar nas mãos de Deus mais um passo nesse caminho que a gente está fazendo, né? De formações online, assim, esses cursos que estavam previstos presencialmente, mas que a providência de Deus quis que nós os vivêssemos assim durante essa quarentena. E quem sabe depois da quarentena, né, a possibilidade da gente dar continuidade a momentos como esse, né? Então vamos rezar para que Deus nos acompanhe. Vamos rezar especialmente porque na vez passada nós gravamos aqui, né? Demos a primeira aula e na hora de passar para o segundo tempo não ficou salva a primeira parte. Então são batalhas assim, que tem acontecido e que a gente fica, né, se lamentando um pouco, mas tem algumas coisas que realmente fogem um pouco do nosso controle. Vamos pedir a graça de que assim, nenhuma interferência, né, da parte do maligno possa prejudicar a nossa oportunidade de estarmos juntos conversando sobre temas tão importantes, tão relevantes, tá bom? Se vocês ouvirem algum barulho assim excepcional, é também porque a gente está aqui na casa comunitária, né? A gente está todo mundo trabalhando home office, então tem alguns barulhos que são próprios de uma casa, de um centro de evangelização que está funcionando dentro de uma casa comunitária, tá bom? Então vocês não se assustem com barulhos atípicos, né? De movimento, né? De movimentação interna, né? A própria casa feminina, todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, antes de tudo, nós queremos te dar graças, porque nós não merecemos o muito que temos recebido das tuas mãos. Pedimos, Senhor, por toda a tua bondade em caminhar conosco, em atender às necessidades da nossa humanidade enfraquecida, que sempre, Senhor, não vai a lugar nenhum. Nós imploramos o auxílio do Espírito, nós invocamos a vida nova nesse tempo, Senhor, pascal, onde graças irrevogáveis do teu amor foram derramadas sobre nós. Nós queremos nos valer dos teus méritos, nos valer dessas graças, nos valer dessa vida nova que o teu sacrifício alcançou para nós. Porque do contrário, Senhor, nós jamais poderíamos fazer nada, nem o suficiente para a nossa própria salvação, crescimento, maturidade, santidade. Fica conosco, Senhor, e dá-nos a graça de não nos distanciarmos de Ti em nada e jamais. Cobre-nos também, torna-nos seguro no ventre e na maternidade de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam muitíssimos bem-vindos todos. Nós já estamos assim criando uma certa rotina, né, nesse encontro onde nós podemos aprofundar temas bastante importantes para a nossa formação, para o nosso caminho de santidade, para aquilo que Deus quer de nós,
né? Então tem sido um momento que dentro desse contexto de quarentena tem sido bastante providencial, tem sido, eu acredito que um oásis para nós. A mim pessoalmente, né, e já faço uma partilha inicial, a oportunidade de ir preparando esses cursos nesse clima de quarentena, com mais tempo para rezar, com mais tempo para ler, com mais tempo para recapitular conteúdos que às vezes a gente de uma forma ou de outra já teve acesso, né? Tem sido bastante diferente, né? Tem sido uma riqueza diferente. E Deus que manda, né, em todos os tempos da vida humana, nos dá no momento assim tão onde tudo humanamente poderia ser tão cheio de transtorno, né? A bondade, a suavidade de Deus consegue de uma forma tão real, de uma forma tão profunda, tirar um bem de tudo isso, né? Queria acolher os irmãos todos, né? Estão falando, né? Sou de Itapipoca, sou de Recife, sou de Teresina, tudo, sou de Fortaleza. Então sejam muito bem-vindos, né? Irmãos da comunidade Shalom, irmãos de fora do Shalom, né? Já vi que entraram aqui vários irmãos de outras comunidades também, muito queridos, né? A gente vai tendo nossos líderes também, e outros contatos também no Brasil. Então, sejam bem-vindos mesmo, me sinto com vocês nessa grande família. E não tem como a gente começar o curso de hoje, não é? Dentro do que nós estamos vendo hoje, nessa etapa pascal, sem nós darmos a melhor notícia de todos os tempos, né? Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, né? Que esse grito que estava tão guardado desde o começo da quaresma, a gente pode trazer para fora, assim, com alegria e com muita propriedade, né? Com muita propriedade, porque nós sabemos, nós temos experiência muito concreta e muito de perto do que Jesus ressuscitado é capaz de fazer pela nossa humanidade enfraquecida. Então não é só uma antífona, né? Esse grito, ele é um testemunho. Jesus ressuscitou mesmo. E Jesus é tão poderoso, a ressurreição de Jesus pode tanta coisa que uma pandemia nos dá oportunidades como essa, né? De não silenciar essa notícia maravilhosa, né? Então, com a família, nós nos reunimos aqui para falar desse tema, né, que eu já introduzi, nesse clima onde tantas coisas estão tão doloridas e sofridas por causa de uma pandemia, o Senhor nos reúne em torno dessa notícia, dessa alegria, dessa notícia maravilhosa da sua ressurreição, não é? Então, nós entramos no tema de hoje, né? Só assim, recapitulando um pouco, para quem está aqui pela primeira vez e entender, né, o porquê do tema de hoje. Nós, na semana passada, nós tivemos um curso que era sobre a formação da afetividade em Santa Teresa. Então, nós começamos um pouco, nós fizemos uma contextualização biográfica, tá? Um pouco assim do contorno vital também de Teresa d'Ávila ali no ambiente do século XVI. Nós fizemos assim um apanhado breve, né? Mas fizemos sobre aspectos da espiritualidade de então, né? No século XVI, que influenciaram a formação da personalidade, bastante também a experiência de Santa Teresa, aquilo que ela deu uma guinada, né? Através da sua experiência pessoal e também no seu magistério, né? Naquilo que ela deixou escrito, testemunhado por escrito, né? Nas suas obras maiores e as outras obras também, além do seu epistolário. Só que ao longo da formação passada, quando a gente foi destacando o que era afetividade, o que era próprio da afetividade, a gente vai descobrindo assim qual a finalidade, né? Nós conversamos um pouco sobre a finalidade, os processos da afetividade, e tomando sempre como referência a experiência de Teresa de Jesus, né? Naquilo que, na experiência dela, não só como freira, como religiosa, mas naquilo que diz respeito a todos nós que trazemos a mesma natureza humana, né? Então foi ficando aquela pergunta, se a afetividade é isso, e é próprio da afetividade, todos esses processos, né? Naquilo que ela, como uma área decaída,
nos desafia, mas também naquilo que ela, como um dom dentro da nossa natureza, precisa ser confirmada e ser compreendida. Se a afetividade é isso, e a formação da afetividade precisa de uma vontade bem formada, a pergunta que ficou da última formação foi: o que é uma vontade bem formada? Vocês lembram, né, que a gente terminou um pouco a formação com essa pergunta. E por causa dessa pergunta, eu resolvi antecipar essa formação, né? Porque essa formação da vontade, ela, na verdade, ela não estava nem prevista, assim, como um curso específico, né? Mas acho que ficou tão clara essa pergunta na formação passada que não tinha como a gente fazer uma mudança de assunto sem entrar nesse ponto, tá? Fiz essa introdução para... Só um minuto. Obrigada. Deixa já no ponto para mim que eu coisa. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, eu não vou nessa formação aqui, como que eu posso dizer, recapitular totalmente o que a gente viu na parte anterior, de contexto biográfico de Santa Teresa, contexto histórico, tá? Mas eu vou fazendo um apanhado de alguns aspectos, de modo que ao longo da explanação a gente use algumas coisas para deixar mais claro. Tá? Aqui tem que focar no aspecto da vontade propriamente dito, até por uma questão de tempo também, tá? Então, nós vamos partir para falar da vontade de Santa Teresa. Nós vamos partir para falar da vontade de Santa Teresa do livro da vida. Queria pegar aqui. Essa aqui é uma edição bastante conhecida, talvez muitos de vocês tenham em casa, não sei, tá? Mas é bastante fácil de conseguir. Essa aqui é uma edição da Paulus, tá? Então, o livro da vida, eu vou apresentar rapidamente o livro da vida, porque depende bastante dele o esquema que nós vamos acompanhar para falar da formação da vontade. O que a gente encontra no livro da vida? Santa Teresa, nesse momento da sua história, ela está falando aos seus confessores a respeito de algumas dificuldades, não é? Da vida de oração, mas que na verdade do que se tratava essa dificuldade? No fundo, Teresa não tinha tanta dificuldade com o que ela estava querendo apresentar como experiência de oração. Eu estou vendo que vocês estão sugerindo de desativar comentários, né, durante a pregação, né, durante a aula, para não travar, tá? Eu não sei se ajuda, talvez, as pessoas não mandarem comentários, porque eu acho que se eu for encontrar aqui como desativar comentários, eu posso desajustar tudo aqui, né? Então, talvez seja a gente eu vou abrir um momento para perguntas, tá bom? A gente vai ter um tempo para perguntas, talvez ajude só nesse momento das perguntas vocês colocarem, tá certo? Que vai ser muito provavelmente num segundo momento, tá bom? Porque aí a gente nem para e nem trava para vocês. Pode ser assim? Fica bom para todo mundo? Porque eu acho que eu teria que encontrar que a gente que desativa comentários e acho que isso levaria um pouco mais de tempo. Mas voltando. Esse aqui é o livro da vida. E no livro da vida, Santa Teresa, ela vai apresentar a sua vida em linhas gerais, né? E nesse momento ela estava dizendo aos seus confessores da dificuldade com relação a que sobre a vida de oração ela estava com, vamos dizer assim, com dúvidas, né? Só que o que era a questão aqui? O que é que Santa Teresa chamava de dúvidas, não é? As dúvidas que Teresa tinha diziam respeito àquilo que na sua experiência era diferente, estava se apresentando diferente do que a espiritualidade convencional, né, clássica de então fazia, né, afirmava a respeito do que era a intimidade com Deus, a respeito da santidade, da conversão,
enfim, não é? Então, como para Teresa a sua experiência pessoal era diferente de tudo aquilo que se afirmava sobre o modo como Deus dava acesso ao homem, ela ficou, né, com aquela dúvida: é de Deus ou não é tudo isso que eu estou vivendo? E nas conversas com seus confessores, ela foi orientada de formas diferentes, né, por alguns. Alguns diziam assim: não é de Deus, não pode uma pessoa que relata todas essas fraquezas e esses pecados e essa divisão, né, em relação a Deus e o mundo, Deus não pode estar fazendo todos esses favores espirituais, né, e dando tudo isso na oração dessa pessoa. Não é de Deus, isso é engano, isso são coisas... Isso é um dos pareceres que Teresa recebeu de um dos seus orientadores na época. E outros confessores iam com mais brandura, no sentido de: calma, vamos observar. E teve aqueles que disseram, né, é do demônio, isso é a tentação do demônio, isso é o demônio querendo fazer você pensar que tem acesso à santidade com essa vida ruim. E isso não existe, não é? Isso não pode acontecer, isso não acontece numa pessoa num caminho de santidade. Ou seja, diante de todos esses pareceres, Teresa d'Ávila, não é especificamente um confessor, conseguiu dele a autorização, porque nessa época, né, um contexto bastante delicado. Nessa época, especialmente, hoje já tem coisas, né, que são assim, são surreais, mas resquícios desse tempo, né? Mas Teresa veio numa época, se moveu numa época onde mulher, tinha um ditado que dizia assim: mulher só sai de casa 3 vezes, para se batizar, para casar e para ser enterrada, né? Era, vamos dizer assim, o direito que a mulher naquela época tinha em termos de espaço e movimentação, né? Ou seja, Teresa vem de uma época que mulher não lia, não escrevia, não trabalhava, não se expressava, não publicava, nada, né? Nada, mulher nada. E não estou querendo levantar nenhum tipo de polêmica sobre isso, tá? Estou fazendo menção a uma situação histórica, tá bom? E Teresa nessa época não poderia escrever sobre o que ela queria, né? E ela consegue com um confessor a autorização para escrever, porque ele dizia assim, ele fazia perguntas sobre o seu modo de oração e ela, na tentativa de se expressar sem conseguir, ele dizia: escreva. Foi assim que nasceu o Livro da Vida. O confessor dela dizendo: escreva sobre o seu modo de oração. Então ela começa a fazer uma apresentação daquilo que, a partir da sua experiência, ela estava vivendo e entendendo como uma experiência de oração. Só que é curioso nós observarmos o estilo desse livro, porque aquela que escreveu porque estava com dúvidas passa o livro inteiro dando lições, no sentido mais positivo dessa palavra. Santa Teresa, ela escreve como mestra. Ela não está escrevendo com uma pessoa insegura, não sei se... Não, ela passa o livro inteiro fazendo afirmações sobre como é que se reza, como é que uma pessoa amadurece, como é que uma pessoa trilha um caminho de santidade, como é que acontece a cura mesmo, a ordenação do ser enquanto a pessoa se torna amiga de Deus. Ou seja, você nota logo de cara que ela de dúvida não tinha nada, ou pelo menos muito pouco. Teresa de Jesus, ela já começa a escrever como mestra, como aquela que, tendo sido visitada por Deus e educada por Deus, não é? Ela vai dando mostras. Ela, na verdade, o Livro da Vida, ele é um livro de testemunho. Teresa, ela começa a dar testemunho. Foi assim que Deus fez comigo. E para dar testemunho do que Deus fez com ela faz questão de apresentar, né, segundo palavras dela, a minha vida ruim, né? Então ela começa ali, que foi um pouco o que a gente viu na aula passada, quando a gente contextualizou a vida afetiva de Santa Teresa, porque a gente foi apresentando como Teresa, no Livro da Vida, entre os capítulos 1 a 10, contando da sua vida de infância, da paterna, dos pais, da mãe.
Aqueles movimentos ativos aí na sua infância, a preocupação do pai, a decisão do pai de levá-la deixá-la interna durante 1 ano e meio nas artianas, né? Preocupado que acontecesse alguma coisa com aqueles amores juvenis ali na adolescência. Então, Santa Teresa ali, como a gente viu, né, resgata algo da sua sede na infância. Mas a gente viu também como Teresa de Jesus passou essa época toda da sua vida, inclusive até o ingresso da sua vida religiosa e os primeiros anos na sua vida religiosa, tendo sempre como ponto de partida de si mesma a sua própria afetividade. Nós vimos como Santa Teresa colheu muitos problemas de ter vivido assim. E não só porque a afetividade, como uma área decaída, ela, vamos dizer assim, nos inclina um pouco a isso, né? Mas sobretudo pela compreensão equivocada dessa área, né? Teresa de Jesus, eu tô vendo que vocês estão dizendo que tá falhando muito. Pra mim aqui tá indo totalmente normal. Não sei se é o fato dos comentários, né? Eu tô vendo algumas pessoas dizendo que talvez seja essa interação. Então, se vocês puderem colaborar, porque na minha internet agora não deu. Geralmente, quando dá algum problema, aparece pra mim também, mas aqui a minha internet tá totalmente normal, tá bom? E eu tô vendo que algumas pessoas também estão dizendo que a transmissão tá ok, tá? Então, Teresa de Jesus, ela teve durante muito tempo da sua vida como ponto de partida a sua própria afetividade, né? Isso trouxe muitos problemas para Teresa d'Ávila no campo de várias decisões, né? No campo das suas escolhas vocacionais, né, que por providência de Deus acabou sendo a decisão mais correta, porém o saldo disso, né, num primeiro momento, até que Teresa fizesse uma experiência com o amor de Deus e aquilo amparasse a sua afetividade também para viver bem a sua experiência vocacional, isso levou tempo e na aula passada a gente já falou sobre tudo isso, né? O que acontece? Teresa de Jesus, num determinado momento da sua vida, isso vai estar bastante, assim, vai estar bem descrito no capítulo 9 do livro da vida. Ela tem uma experiência com um Cristo muito chagado. Qual era o momento de Teresa d'Ávila nesse tempo? Ela vinha de um tempo de vida sem oração, ela diz isso. Ela vinha daquilo que ela chamou de um mar tempestuoso, que já durava quase 20 anos, né? Aquela divisão entre Deus e o mundo, dentro dela, com uma consciência de Deus, mas uma afetividade que fazia muitas vezes o papel da sua vontade, e esse aqui é vamos dizer assim, o ponto da nossa formação de hoje. E Teresa d'Ávila, enquanto viveu assim, confundindo os papéis dessas áreas, ela não lhe foi suficiente o seu próprio voluntarismo, o seu ânimo de temperamento, a força da sua personalidade. Nenhuma dessas coisas fez com que Teresa de Jesus fizesse uma experiência saudável e profunda de maturidade, de santidade, do seu estado de vida e da sua vocação específica, né, como carmelita. Então Teresa, nesse momento muito cansada disso tudo, tendo abandonado a oração, ela um dia se encontra com Cristo muito chagado, uma imagenzinha, numa quaresma, e diante desse Cristo muito chagado, ela tem a experiência que foi a guinada da sua vida. Foi diante desse Cristo muito chagado que Teresa fez aquela oração que é a oração que de fato muda tudo. A oração que muda tudo não é aquela oração que você diz as coisas mais bonitas, né? Faz os propósitos mais arrumados. Não. Oração que muda tudo
é aquela que põe a gente como Santa Teresa, né? De joelho, arrasado, contrito, sem desespero, né? Porque é uma questão, é uma confiança filial. Senhor, como Teresa rezou, né? Diante desse Cristo muito chagado. Eu me ajoelhei diante dele com lágrimas copiosas e pedi que ele fizesse por mim aquilo que eu não podia. E foi aí que Teresa de Jesus começa um tempo novo na sua vida, no seu processo de oração, de conversão. E aqui entra a chave da formação da vontade. É muito importante. Aqui entra, nessa época da vida de Teresa, e tudo aquilo que ela vai dizer depois a respeito desse tema, isso aqui é o central da formação da vontade. Porque o que aconteceu? Teresa d'Ávila, cansada de todo o seu processo, ela coloca nas mãos de Deus, agora, mais do que nunca, como ela diz, cansada de mim mesma, coloca nas mãos de Deus mais do que nunca a possibilidade dela ser alguém que vá adiante, né? Não é uma questão mais agora da minha força, porque a minha força até aqui só me trouxe problemas. Agora, Senhor, é uma questão da tua força. E nesse momento, no livro da vida, ela faz aquilo que os teresianistas chamam de um grande parêntese doutrinal. Por quê? Porque Teresa está narrando a sua vida, tal, casa paterna, né, e infância, juventude, vida religiosa, as enfermidades ali no começo da vida religiosa, esses anos todos sem oração. E aí Teresa, nesse momento da sua vida, ela faz uma pausa na narrativa da sua história e começa a falar daquilo que lhe permitiu uma vida completamente nova. Amei, a formação era sobre formação da vontade, tu tá falando sobre oração. Não tem como separar essas duas coisas em Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila vai mostrar como a formação da vontade é uma questão de experiência com Deus. E a gente vai apresentar aqui as bases dessa compreensão dela, tá? Não tem como separar. Em termos de experiência teresiana, não temos como separar esses argumentos, né? Tirar da formação da vontade esse alicerce. Em situação nenhuma, né? Em Teresa d'Ávila, muito menos. No Magistério de Teresa d'Ávila, muito menos. E ela começa a falar nesse momento da sua vida, ela roda aquela chave que foi a coisa que decidiu a vida nova de Teresa d'Ávila. Então, esse grande parêntese doutrinal, Teresa d'Ávila quer dar aquele sinal de tudo aquilo que a gente pensa, a grande mulher que Teresa se tornou, é como se ela quisesse dizer assim, nada disso seria possível se a oração não tivesse tutelado todo esse processo. Teresa quer deixar isso muito claro. O livro da vida, ele é conhecido como o Evangelho de Teresa. Que é o Evangelho, né? É a boa notícia de que Deus veio nos salvar, nos buscar, e para isso se encarnou. Jesus fez uma passagem na história dos homens e aqui ficou, graças a Deus, né? Ressuscitou e deixou para nós a sua vida viva de diversas formas, né? A Eucaristia, a igreja, nós uns aos outros, enfim. E essa passagem que Jesus fez, né, sobre a vida, a história dos homens, que é o que nós chamamos de Evangelho, é também a mesma passagem que ele vai fazendo na história de cada um. E o livro da vida, como autobiografia de Teresa de Jesus, é o Evangelho de Teresa. Ali ela começa a dizer, foi assim que aconteceu. Eu era assim, aconteceu tudo isso. Quando eu pensei que a coisa era o fim, olha o que aconteceu. E Teresa quer deixar muito claro, por isso esse largo parêntese doutrinal sobre a oração, porque ela quer deixar claro o que foi, quem que foi responsável por essa mudança, o que garante essa mudança. E falando de formação da vontade, a gente não tem como atribuir a qualquer outro processo que a nossa vontade seja bem formada. Teresa d'Ávila deixa muito claro que quem forma a vontade do homem é Deus. Quais são as bases dessa afirmação? A primeira, Gênesis 1:26, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus que é puro Espírito, e Deus puro Espírito
não é? Deus lá, o seu mistério na Santíssima Trindade, Deus puro Espírito, é dotado, no seu mistério, Deus é dotado de inteligência e vontade. Deus tem alma? Não, Deus não tem alma, Deus é puro Espírito. Claro que no mistério da encarnação, Jesus adotando a nossa humanidade para si, a pessoa do Verbo, sim, tem espírito, alma e corpo, porque ele abraçou a nossa humanidade. Mas Deus no seu mistério, não é? Lá na Santíssima Trindade, na sua natureza, Deus para todo mundo. Pronto. Eita, que hoje a batalha tá grande, né? Mas vamos assim. Vamos continuar mesmo assim. Vai dar certo. Alguém tá dizendo para tirar os comentários. Eu não sei onde que tá isso. Não sei nem onde é que tá essa opção, viu? Então talvez seja bom eu começar a mexer, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, Deus que é puro Espírito, né, no seu mistério na Santíssima Trindade, ele Deus é uma pessoa. Essa base é super importante. Deus, puro Espírito, é uma pessoa. E qual é a característica, né, assim, mais específica, que inclusive nos foi dada a nós no momento da nossa criação e que é o que também nos identifica como pessoas? A inteligência e a vontade, né? Deus, no seu mistério, na sua natureza, né? Deus é onipotente, ou seja, Deus faz o que quer, Deus tem poder para fazer a sua vontade, o que ele quer. Deus é onipotente, a pessoa de Deus é onipotente, tá? Deus é onisciente, Deus conhece em plenitude todas as coisas. Deus é onisciente, né? Deus tem conhecimento, inteligência absoluta, né? Deus tem poder absoluto e Deus é onipresente, Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, né? Deus é onipresente. Então, especialmente essas duas características de Deus, de vontade e inteligência, elas estão presentes no espírito do homem, né? E aqui eu passo para outra passagem bíblica, a gente tem comentado aqui exaustivamente, tá? Nos cursos anteriores, a gente falando sobre o fato do homem ter essas três dimensões de espírito, alma e corpo, né? Então, o homem tem espírito, a gente está trabalhando bastante com aquela passagem de São Paulo aos Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5:23, onde São Paulo afirma que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, sejam guardados, né, para a vinda de nosso Senhor Jesus, guardados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda a Sagrada Escritura, ela em vários momentos vai afirmando o homem nessas suas partes. O homem tem espírito, o homem tem alma e o homem tem corpo. Eu estou recapitulando esses aspectos porque Santa Teresa, no Livro da Vida, nesse parêntese doutrinal, ela vai falar com tanta propriedade, com tanto detalhe sobre esses aspectos, que é uma coisa encantadora, além de concreta e vivencial, né? Teresa de Jesus, nesse seu momento de fraqueza que Deus lhe permite essa guinada, ela começa a dizer, olha, como ela vai começar a falar da vida de oração, que na verdade para a Teresa de Jesus a vida de oração, como experiência, é muito claro para ela que sinônimos disso são maturidade, ordem, né, cura, ordem, ordenação do ser, né, e santidade, né? O que é o santo? Né?
O que é a pessoa madura, né? O que é a pessoa ordenada? Então, Teresa de Jesus, ela faz esse parêntese doutrinal para falar de oração, mas se você for nos detalhes, Teresa de Jesus está fazendo um tratado sobre maturidade humana. E ela vai, é muito curioso como Teresa, ela preconiza, né? Ela antecipa em quase 400 anos aquilo que mais tarde, com a advento da psicologia, se foi oficializando em termos de nomenclaturas, né? Coisas que a psicologia, graças a Deus, com todo o seu desenvolvimento, né, com toda a sua largueza hoje de pesquisas e enfim, né, a sua atuação, ela consegue hoje organizar, né? Ela consegue hoje apresentar coisas a respeito do homem, não só em termos de afirmações, mas em termos de tratamento, graças a Deus. Ela vai apresentando com clareza esses conceitos todos, essas nomenclaturas todas, mas curioso que Teresa d'Ávila, 400 anos antes, né, do advento da psicologia, ela começou a dizer como é que essas coisas funcionavam na pessoa. E a gente vai encontrar isso no livro da vida. Nesse parêntese doutrinal, Teresa de Jesus começa a dizer que ela começa a apresentar um modo de crescimento da pessoa. Né? Ela começa a apresentar um modo de crescimento da pessoa, e que ela vai chamar de oração, evidentemente, porque o assunto é esse. E ela diz assim: para mim, existem 4 modos de rezar, né? 4 modos de regar essa experiência. E ela começa a apresentar esses 4, vamos dizer assim, passos, graus, né? Que vai chamar de graus de oração. E ela vai fazer isso exatamente para nos dar a entender que isso se trata, primeiro, de um processo. Ninguém amadurece da noite para o dia, ninguém fica santo da noite para o dia. Isso é muito importante, porque várias impaciências que nós temos no nosso processo de autoconhecimento, várias impaciências que nós temos com o nosso processo de conversão, várias impaciências que nós temos com o nosso processo de vida no espírito. Por quê? Porque nós não sabemos quem somos, não conhecemos, muitas vezes, por experiência própria, no autoconhecimento sadio, né? Bem feito, nós não conhecemos essas dimensões da nossa natureza e as suas operações. Então, Teresa d'Ávila, ela começa a dizer assim, quando a pessoa começa a rezar, o que acontece? Né? É muito importante, porque dentro do nosso tema de formação da vontade, porque às vezes nós entendemos que o processo de conversão, de amadurecimento e de liberação, eles têm uma determinada lógica. Muitas vezes a nossa lógica é a seguinte, Santa Teresa fala um pouco sobre isso também. Qual é a nossa lógica? E que muitas vezes, por causa dela, a gente tem muita impaciência com o nosso processo. Por exemplo, quando a gente começa, né, pela vida de oração e a se interessar de modo mais sério pela maturidade, pela santidade, é curioso como a gente pensa logo que a gente já tem de antemão uma certa lógica de por onde Deus vai começar a trabalhar, né? Então, por exemplo, muitas vezes nós, ao longo do nosso caminho, a gente vai pensando que, eita, minha grande ferida é nessa área, é aqui que Deus vai logo fazer uma obra. E parece que não é ali. A gente passa 1 ano, 2, 3 e parece que aquela área não se converte, não cresce, não amadurece. E a gente começa a desesperar, de certa forma, da oração, dos recursos da oração, das graças, da vida com Deus. Porque aquela área que eu estabeleci
que eu estabeleci dentro da minha lógica, que era por onde Deus ia começar a trabalhar, não está dando sinais de uma área curada nem ordenada. Não é? E muitas pessoas, por causa dessa lógica, têm muitas dificuldades com o seu processo de autoconhecimento, com o seu processo de vida de oração, com o seu processo de santidade, de amadurecimento, né? E o que Teresa de Jesus vai apresentando é exatamente isso. Qual é a ordem que Deus vai usando, né, na sua pedagogia para nos amadurecer? Teresa vai nos lançando o desafio de nos fazer descobrir não a nossa lógica e estabelecer a nossa pressa, a nossa sequência do nosso processo de conversão. Porque se for assim, observem, muitos de nós temos prioridade quase absoluta com curas e ordem na área da afetividade, não é? Quantos de nós nos sentimos convertidos quando a gente vê a nossa afetividade dando respostas, né? De uma vida ordenada. Quantos de nós, às vezes, temos na afetividade o ponto de referência de que, olha o sinal de que eu estou dando passo, está aqui, na minha afetividade está começando. Gente, Teresa de Jesus dá uma guinada tão brilhante nesse tipo de pensamento a partir da experiência dela mesma. E nesses graus de oração, Teresa de Jesus ela faz um outro tipo de raciocínio, de quedas e recomeços e divisão entre Deus e o mundo. Ela chegou no momento da sua vida onde deixa Deus dizer como é que as coisas são. E esses capítulos do livro Davi, dos capítulos de 11 a 22, não é outra coisa senão um esforço que ela faz de apresentar exatamente essa pedagogia, não a dela, a que ela pensava, como muitas vezes a pedagogia que nós desenvolvemos e pré-estabelecemos a respeito do nosso caminho de santidade. Teresa de Jesus mostra, inclusive, nesse processo, que um caminho de santidade não começa com a formação da afetividade, que muitas vezes é a área mais sensível da gente, porque às vezes é uma área que faz bastante estrago. Mas a área que Deus começa a trabalhar primeiro é a vontade. É a vontade. Teresa de Jesus, ela se apressa em mostrar essa novidade. Quando a gente fala de vida de oração e de qualquer outra experiência de crescimento do homem, o primeiro trabalho é na área da vontade. E se nós somos espírito, alma e corpo, se nós temos essas três dimensões como todos nós temos, né? Entender que a vontade e as suas operações estão presentes no espírito do homem é muito importante. Qual é o papel da vontade? A vontade que tem um papel de governo. Não é papel da vontade sentir as coisas. Isso é muito importante ser dito porque muitas vezes nós queremos queremos viver assim o nosso processo de conversão, de amadurecimento. A gente se preocupa pelo fato da vontade não sentir vontade. E parece que está tudo indo por água abaixo porque eu não sinto vontade. Vontade não é para sentir, vontade é para escolher, para governar, mesmo sem sentir. Quem tem propriedades, quem traz como própria a operação do sentir é a afetividade. É a afetividade. Não é papel da afetividade governar, é papel da afetividade sentir, estar no campo da afetividade as nossas emoções, o nosso humor, os nossos sentimentos, as nossas paixões, né? E a gente viu já na semana passada como tudo isso é amoral. Quando é que isso começa a ter peso moral? Quando a vontade resolve fazer algo com tudo isso.
para o bem ou para o mal, né? Então, essa base ela é muito importante para a formação da vontade, porque é devolver para a vontade aquilo que lhe é próprio. E é próprio da vontade esta operação: escolher, decidir, agir. Isso é importante também, porque quando a gente fala de formação da vontade, muitas vezes esse é o nosso argumento. Nós argumentamos como vontade coisas que no fundo são afetos, né? E às vezes colocamos um pouco nessa dinâmica decisões muito sérias da nossa vida, estado de vida, vocação, as relações, né? Às vezes outras escolhas, né? Escolha profissional, enfim, tantas coisas que nós decidimos a partir do afeto, né? Quando na verdade a decisão cabe à vontade iluminada pela consciência. Muitas vezes o que nós sentimos no afeto não é o que deve ser escolhido como vontade, não é? E a compreensão separada, didaticamente apenas, porque tudo isso no homem é muito integrado, né? A gente já falou sobre isso também. Mas é muito importante isso ficar claro. É papel da vontade governar. É papel da vontade. E Santa Teresa, no livro da vida, entre os capítulos 11 e 22, ela vai falar sobre isso, porque ela está falando sobre a oração, mas no fundo a questão é bem mais larga. Embora ela se detenha um pouco no tema da oração, mas ali ela está abrindo bastante o leque, né? E ela vai dizendo uma coisa a respeito das inquietações quando a pessoa começa a rezar e ela percebe que ela não é ajudada pela afetividade, ela não é ajudada pela memória, ela não é ajudada pela imaginação. Pelo contrário, essas faculdades, Jesus usa essa palavra, atenção, 400 anos antes do advento da psicologia. 400 anos antes, né? Já tem 500 anos, né? Fez, agora a gente celebrou o quinto centenário de nascimento de Teresa de Jesus, mas com o tempo da psicologia, né, que já existe como ciência, a gente poderia dizer que quando a psicologia começou a falar sobre isso, Teresa de Jesus já tinha falado e deixado isso por escrito há 400 anos, né? E aí, Teresa de Jesus, no livro da vida, ela começa, nessa parte, ela começa a dizer assim: olha, se você começou a rezar, né, se você começou a rezar e você percebe, porque vai perceber, não tem para onde fugir, que a afetividade não ajuda, a imaginação não ajuda, a memória não ajuda, isso não é um problema. Sabe qual é o problema? É a vontade mal formada, né? É a vontade ser mal formada. Esse é o problema não só da vida de oração, esse é o problema de qualquer realidade que o homem esteja inserido. A vontade frouxa, a pessoa guiada por aquilo, as exigências do que se sente e não as exigências de um discernimento de uma consciência bem iluminada, bem formada. Então a vontade, ou ela não se posiciona e a afetividade vira rainha, ou então ela começa a escolher a se inclinar aquilo, a se aliar à afetividade ou a qualquer outra área que esteja igualmente desordenada, né? Então ela começa, primeiro ela vai dando conselhos a princípio para que a pessoa não se perturbe, porque Deus não começa um trabalho na pessoa a partir das coisas periféricas. Deus não começa a consertar o estrago que o pecado fez a partir de coisas periféricas. Às vezes a gente tem desordens no nosso corpo, por exemplo, e nós achamos que Deus vai entrar na minha vida, então é tão grave isso, essa desordem no meu corpo, que é com certeza a primeira coisa que Deus vai curar. E Deus não começa ali.
um processo de cura. E a gente vai se impacientando. Muitas vezes, entrando num estado de ansiedade, de pressa em relação àquele esquema que nós estabelecemos para a nossa conversão e maturidade, cura, sei lá mais o que. Nós estabelecemos aquilo, a gente se impacienta, a gente desiste dos processos, a gente desiste daquela vida, daquele caminho, daquele rumo, porque Deus não começou a curar ali na urgência que eu apontei. E o meu corpo é muito desordenado, Senhor, tem que começar aqui para eu acreditar que eu estou sendo de fato curada, estou no caminho certo, para eu acreditar que Deus tem poder. Gente, esse tipo de lógica transtorna tanto uma vida com Deus, uma vida de oração, mas transtorna muito o nosso processo de amadurecimento. Demais, transtorna demais. Porque a gente não entende, e aqui está o segredo que Teresa d'Ávila apresenta. Deus começa pela formação da vontade. As áreas estão todas ainda dispersas, cada uma fazendo a bagunça que lhe é própria por causa do pecado, por causa das abordagens do mundo, não é? Mas Deus está trabalhando ali já. É na vontade que Deus começa. O maligno e o mundo não, eles começam trabalhando de fora para dentro. O maligno e o mundo começam a querer a transtornar a partir do corpo, através dos sentidos. Aquilo entrando para uma outra dimensão do homem, que é a alma, né? A nossa psique. Lembrando sempre, alma vem do grego psique. Então, aquilo que passa pelos sentidos através do corpo, que chega à alma do homem, causando também os seus estragos, o seu barulho, não é? E com certeza chegando à parte mais profunda do homem, que é o seu espírito. Então, o maligno e o mundo trabalham assim. Ele começa o barulho aqui para vir mais para dentro, para chegar ao centro. Deus, e é o que Teresa d'Ávila começa a apresentar, Deus trabalha diferente. Nós estamos tão acostumados a dar tanta atenção e conhecemos tão pouco a nossa vida interior, o lado mais profundo, a dimensão mais interior que é o nosso espírito. Nós estamos tão familiarizados, a nossa parte material, corpórea, né? A dimensão dos sentidos, ou essa segunda dimensão, né? A parte dos sentimentos, emoções, a afetividade, imagem. Nós estamos tão familiarizados com essas áreas mais periféricas que parece que são elas que só existe isso no homem. O homem não é só corpo, o homem não é só alma, né? E a gente familiarizado com essas áreas mais periféricas que quando elas não apresentam sinais de ordem de cura e de santidade que a gente almeja tanto, parece que não está acontecendo nada. Deus falhou, Deus não me escuta, a oração não é essas coisas, não está funcionando, meu pecado é grande mesmo, está aqui, não vou mudar nunca. E a gente não presta atenção que é em outro lugar que Deus está começando a sua obra. É em outro lugar que Deus está ali trabalhando, burilando silenciosamente. Mesmo quando às vezes a gente não dá sinais disso ainda no nosso corpo, entende? Mesmo quando a gente não está dando sinal ainda dessa inteireza, dessa recuperação, dessa cura no nosso corpo ou na nossa alma, talvez, né? Tão logo. Deus está ali dentro, no mais íntimo do homem, trabalhando à vontade. E Teresa d'Ávila, fazendo a sua comparação com relação à vida de oração, ela diz assim, num primeiro momento, né, no que diz respeito à vida de oração, mas abramos o leque aqui, tá?
ela diz assim, no primeiro, eu vou usar a comparação que é o seguinte, né? Vamos imaginar que a pessoa que começa a rezar, ela tem ali um jardim que ela vai regar. Só que Teresa diz já uma coisa muito interessante nessa primeira comparação, ela diz assim, o jardineiro, que é Deus, ele já arranca logo as ervas más. Ou seja, Deus, desde o começo, já está ali fazendo aquela parte mais dura, aquela parte mais decisiva. Ele, desde o começo, já está fazendo essa parte, né? E, né, aquele jardim vai ser preparado, né, para sua majestade se deleitar, né, nas flores que ele vai dar. Aí Teresa começa a falar dos 4 modos de regar esse jardim. E no primeiro modo de regar, ela dá um grande destaque a qual área? A vontade. Porque ela começa a dar um destaque muito positivo, por sinal, é a necessidade de você fazer aquilo de forma exercitada, né? De forma exercitada. Coisas que a princípio vão ser exigentes, não porque aquilo não vai dar certo na sua vida em algum momento, mas porque nós estamos tão familiarizados com as áreas periféricas que fazer um movimento a partir desse centro mais profundo parece uma coisa até contrária a nós. Parece uma coisa que contra a nossa natureza. Muitas pessoas acham, inclusive, que numa vida com Deus, coisas que são pedidas para o crescimento, a maturidade, a santidade, né, como passos, tem coisas que são tão diferentes do que nós estamos habituados que parece que aquilo nem é humano. Muitas pessoas acham, por exemplo, super desumano a castidade. Castidade parece assim, inclusive vai ser o nosso próximo curso, na outra segunda. A castidade parece uma coisa desumana. Hoje em dia, castidade, virgindade, pureza, parece que você está agredindo a pessoa ao pedir isso dela. Porque nada tão contrário ao nosso corpo, não é? Nada tão contrário ao nosso corpo como pedir que alguém seja casto. Que coisa absurda. Não reage assim, né? Porque parece que nós somos muito familiarizados com essas áreas mais periféricas. Atenção às exigências que essas áreas fazem. E essas áreas, irmãos e irmãs, elas são áreas decaídas, feridas pelo pecado. Então, o que elas exigem de nós para se sentirem satisfeitas, nem sempre, na maioria das vezes, não é a melhor coisa. Um corpo ferido pelo pecado